Olá, vamos continuar as nossas aulas da Lei 8.112. Vamos falar hoje sobre o artigo 1º e o artigo 2º. Mas antes, vamos falar um pouquinho dessa lei. Essa lei, ela dispõe sobre o regime jurídico, conjunto de normas jurídicas que traz direitos, traz vantagens, traz obrigações, traz responsabilidades. Quando eu falo da Lei 8.112, eu estou falando de direito público. Estou falando de unilateral, estou falando de legal. Toda vez que falar direito público, estou falando de prerrogativas, de garantias. E essas garantias, prerrogativas, podem ser exercidas de forma unilateral. Aprendemos lá no direito administrativo que a administração pública pratica atos unilaterais. Estaria diante de atos administrativos. Mas como estou colocando esse conjunto de normas jurídicas que traz vantagens, que traz responsabilidades, que trazem direitos, estou colocando essa unilateralidade pela lei. A administração pública só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa com autorização legal. Ou seja, todos os atos praticados pela administração pública ou todos os atos que não devem ser praticados pela administração pública têm que estar expressos em lei. Essa lei 8.112, ela vai trazer, por exemplo, deveres, que vamos ver mais na frente, lá no artigo 116, proibição, que veremos no artigo 117, acumulações do artigo 118 até o 120, responsabilidades do artigo 121 até o 126 e das penalidades, artigo 127. O Estatuto, na verdade, o regime jurídico, um conjunto de normas que regra a relação de direito, está tratando da relação do agente público. Lembrando, agente público como sentido genérico. Para você lembrar que estou falando, na verdade, do servidor público, ocupante de cargo público. Eu vou tratar de deveres, vou tratar de proibições, vou tratar de acumulações, vou tratar de responsabilidades e penalidades. Esse regime jurídico, dentro desse regime jurídico, a Lei 8.112 traz um conjunto de normas jurídicas que trata de deveres, proibições, acumulações, responsabilidades, penalidades, regrando a relação entre o agente público e a administração pública. A Lei 8.112 vai tratar basicamente desse ponto, mas vou ter mais informações colocadas na lei. E essa lei vai ser aplicável ao servidor público civil da administração pública federal. Teremos 7 títulos e vamos começar com o artigo 1º. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as de regime especial, e das funções públicas federais. Ele quer dizer que esta lei vai instituir o regime jurídico, conjunto de normas jurídicas que regula a relação do indivíduo envolvido no direito, ou conjunto de normas jurídicas que regula a relação entre o ocupante de cargo público e a administração pública em âmbito federal. O examinador vai te perguntar o que seria o regime jurídico. Você aprendeu que a administração pública ela vai se dividir em 2 momentos. Em administração pública direta, formada pelos entes políticos, União, Estado, municípios, Distrito Federal, dita centralizada. E vai ter a administração pública indireta ou descentralizada, aquela formada por autarquias, por fundação pública, que pode ser pessoa jurídica de direito público, ou fundação, que pode ser pessoa jurídica de direito privado, pela sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, pela empresa pública, pessoa jurídica de direito privado e por associação pública. Certo. Ele diz assim: essa lei vai instituir o regime jurídico, conjunto de normas jurídicas que rege uma relação entre o agente, o ocupante de cargo público e a administração pública dos servidores públicos civis da União. Eu só vou aplicar perante a União, na administração pública direta, ou seja, não tem estados, não tem município, não tem Distrito Federal. E vou aplicar às autarquias, inclusive regime especial, aquelas consideradas em regime especial. E das fundações públicas, somente aquelas públicas e somente em âmbito federal. Lembre-se, essa lei é um conjunto de normas jurídicas que trata da relação entre o servidor público, ocupante de cargo público e administração pública. Veja o artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público.
Então, para os efeitos dessa lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Lembrando que investidura é um ato jurídico que tem requisitos de qualidade. Lembrando também que a investidura que se dá a posse ao indivíduo. Então posso concluir que é na posse que ocorre a investidura. Não esqueça. Lei 8.112. Conjunto de normas jurídicas que regula a relação entre ocupante de cargo público e administração pública em âmbito federal, aplicável somente à União na administração pública direta e somente à autarquia e à fundação pública de direito público na administração pública indireta. Na próxima aula, vamos continuar estudando a lei e de pouco em pouco chegaremos ao final, sabendo cada pedaço da Lei 8.112.